Segundo aula de métodos experimentais em engenharia. Como havia dito, a gente tem um site, né, da própria faculdade, onde os professores que ensinam essa disciplina se reuniram e fizeram um material só para todos os outros professores, né? Fiz um material único, isso eu acho bem legal. Para achar, vocês podem entrar aqui no Google, colocar Métodos Experimentais de Engenharia UFABC, vai aparecer esse site. Clicando nesse site, você vem para essa, que ele diz que tem um novo site disponível, aí você clica e vai te jogar para essa página. Nessa página, você consegue aqui olhar as aulas teóricas, os experimentos e oficinas, laboratórios, exercícios, links que são interessantes, materiais, né, vídeos, né, dos experimentos e assim por diante. É bem legal, né? Então aqui tem todo o material. E aqui tem o objetivo do curso, recomendações, professores responsáveis, né? Como esse material ainda não foi atualizado, né? O professor Sandro não está aqui, mas ele está dizendo que é do segundo quadrimestre de 2022, eles não atualizaram para esse quadrimestre, tá? Mas isso vai ser feito em algum momento, né? E aqui vai estar colocado todos os professores que estão lecionando essa disciplina. Aqui tem os técnicos, né? Santo André, São Bernardo, coordenadores e assim por diante. Legal? Então é isso. Então é só vocês entrarem aqui no Google e digitarem Métodos Experimentais em Engenharia UFABC. Opa! Então agora a gente entra aqui na disciplina, né? Já na teoria. Essa teoria ela é utilizada como base para todos os laboratórios, né? Ela vai ser o tema da primeira oficina, né? Que a gente tem uma oficina. Então essa primeira oficina vai ser baseada nesses princípios básicos, né, da metrologia. Então vamos começar. Bom, por que medir dentro da metrologia, né? Aqui a gente trouxe para vocês algumas ideias, né? Por que medir? Né? Existem outras, mas as principais estão aqui. Na nossa vida diária, né, a gente quer saber quanto a gente cresceu, né? Quanto a gente está pesando, qual que é a hora, né? Quanto tempo se passou e assim por diante, né? Na questão de tempo, a gente vai estar lá para frente, a gente vai falar disso, né? Mas as convenções, a gente precisa que todos estejam na mesma convenção de tempo, né? Para que se um encontro seja combinado às 10, todos estejam no mesmo momento lá combinado, né? E que seja o momento para todos 10 horas. Bom, na metodologia científica, né, para a gente ter uma base de comparação. Por quê? Porque se você publica um trabalho, né, que você traz um conceito, que desse conceito você tira medidas, você tira resultados, né? Você precisa que esses resultados estejam no mesmo padrão, né? Para que todos que forem estudar o mesmo caso consigam fazer uma base de comparação com o trabalho que você está fazendo. E pode dizer que achou resultados melhores, piores, ou aquele caminho de pesquisa estava boa ou não estava. Então, você precisa de ter o mesmo padrão de medidas. Então, a metodologia científica, a gente consegue esse conceito. Na metrologia industrial, você precisa de uma repetibilidade, né, para você produzir peças iguais. Então, se você mede, tem medidas iguais para que encaixe em determinados sistemas, né, sem que cause interferência, né, das duas peças. Né. Então, você precisa que, produzindo várias peças, todas essas peças estejam na mesma medida para que ela se encaixe, né? Então, por isso que reflete em processos e fabricação. Na metrologia legal, né, é a metrologia do nosso dia a dia, onde você confere a quantidade que é pesada de um produto que você está comprando, né, de um produto que você está consumindo, no caso aqui o relógio, né,
da empresa de água ou da empresa que fornece energia elétrica, né? Então, para você ter uma base de conferência, né? Para você estar pagando ou comparando, né? E assim por diante. Então, aqui, por que medir? Então, a gente tem aqui algumas ideias. Bom, ainda dentro dessa ideia, para você medir, você precisa de um instrumento ou um utensílio de medida, ou algo usado como padrão. Para a gente medir distâncias, a gente tem um padrão aí, né? Que a gente mexe muito, que é o padrão metro, né? Para temperatura, a gente tem, no nosso caso, Celsius. Se a gente for lá nos Estados Unidos, Fahrenheit, é, ou para a comunidade científica Kelvin, né? Você aí tem as unidades de tempo, né? Ou voltagem, ou massa, assim por diante. Então você precisa de um instrumento, né? Como ele está mostrando aqui, que faça essas medidas, né? No padrão que você deseja. Eu acho legal que eles colocam essas charges aqui, né? Ó, mede o que é mensurável e torna mensurável o que não é. Então, a princípio, nada é mensurável. A partir do momento que você usa um padrão e traz isso para um sistema de comparação viável, né? Aquilo se torna mensurável. Então, mede o que é mensurável, né? E o que não é mensurável, você faz ele ser mensurável, né? Então você torna mensurável aquilo que não é. Isso é muito legal. Uma ideia que é uma ideia que vocês têm que levar para frente, né? Essa ideia define. Bom, então vamos falar na sequência dessas ideias. Então agora a gente vai falar sobre dimensões e ordem de grandeza, porque se você vai medir, você precisa colocar tudo no mesmo padrão, né? Se a gente for aqui colocar, né, numa dimensão comprimento, né, você precisa que todo que nem no caso aqui os exemplos que foi colocado, comprimento de uma sala de aula, uma largura de uma folha de papel e um diâmetro de fio de cabelo. Se você não coloca todos eles em um mesmo ordem de grandeza, você não consegue ter uma comparação deles, né? Então, a gente usa uma ordem de grandeza aqui, a potência de 10. Na potência de 10, a gente consegue aí comparar um com o outro, né? Com o mesmo padrão de medida, mesma ordem de grandeza, tá? Então, para o comprimento da sala, a gente usa a potência de 10 elevada a zero, tá? Que aí, tudo que está elevado a zero é 1. Então, a gente usa 1 metro, né? Então, qualquer número que for multiplicado a 10 elevado a zero, né, está no padrão para medir aqui a sala. Então, 5 vezes 10 a zero vai ser 5 metros. 10 vezes 10 a zero é 10 metros, que tem a sua sala, entendeu? E assim por diante. A largura de uma folha de papel, ela tem uma precisão maior, ela tem uma medida bem mais fina. Então, para a gente colocar no mesmo padrão, na mesma ordem de grandeza, a gente tem que colocar aqui 10 a menos 1. Então, qualquer número que o papel faça de medida aqui, 1, 2, 3, 4, vai ser multiplicado por 10 a menos 1, que é 0,1, certo? E aqui o diâmetro de fio de cabelo, né? Aqui está no padrão de 10 a menos 6. Então, tudo isso, né, para mostrar que a gente precisa de uma ordem de grandeza para fazer uma dimensão, né? É muito importante, porque senão a gente não tem uma base de comparação entre eles. A gente precisa buscar uma base de comparação, uma ordem de grandeza. Bom, então agora vamos falar de padrões, calibração e sistema de unidade. Bom, se a gente pegar aqui como exemplo padrão, a gente vai pegar aqui uma medida de grandeza unitária, né? Então esse é o nosso padrão. E para a gente falar se a gente está falando de uma grandeza unitária, se a gente for falar aí de um sistema de comparação que aí é um metro, né? Então a ordem de grandeza unitária do metro é aquilo que a gente, eu não sei se eu já comentei para vocês, mas foi convencionado no sistema internacional que a gente já vai falar, né, que o comprimento do metro nada mais é que o caminho que a luz percorre dentro de um espaço
e esse espaço tem que estar no vácuo, né, sem presença de ar, né, uma pressão negativa, num tempo tão pequeno que é 1/299.792.458 segundos. Então, olha, 1 dividido por esse número tão grande vai ter um resultado bem pequeno, um tempo bem curto, tá? Um pentelésimo de tempo. Então, você vai ter uma pessoa lá emitindo uma luz dentro de um espaço no vácuo de um tempo em pentelésimo aí. E o percurso que a luz faz é a medida de 1 metro. Tá? Ajuste de um instrumento que mede esse metro. Né? Então, o ajuste tem que ser a sua medida do padrão coincidindo com a medida unitária. Então, para você ajustar, você tem que fazer que a medida unitária que você tem aí como padrão, né, seja coincidente com a medida unitária, que no caso é essa distância aí que a gente mencionou. E a calibração de um instrumento, como que se faz? Essa medida está referenciada a padrões internacionais. Então, a calibração já entra nessa ideia de um sistema internacional, né? Que todo mundo vai utilizar o mesmo sistema para calibrar um instrumento para todo mundo usar e medir a mesma medida. As grandezas do sistema internacional básicas, né, para comprimento, né, para medir um comprimento, é metro. Para medir uma massa, é quilogramas, né? Quilogramas. O tempo é segundos. Corrente elétrica, ampere. Temperatura termodinâmica, Kelvin. Sempre se diz que a temperatura Kelvin é o zero absoluto, mas todos nós sabemos que se a gente parar um átomo, né, não é possível estacionar um átomo, né? Não foi feito ainda, né? Se você para um átomo, o que define o átomo é a energia. E essa energia é a movimentação dele. Você parou, você não tem mais lá a matéria. Bom, não vou entrar nesses méritos. Né? Quantidade de matéria, né? Matéria, os átomos, né, que a gente fala, a gente calcula pela unidade mol, né? Unidade molar. E intensidade luminosa, acho que essa que é a mais complicada, que acho que vocês nunca viram, né? Que a unidade é candela. Mas acho que vocês já viram em lâmpadas, né? Lumens, né? Essas coisas todas. Mas a unidade no sistema internacional é candela, tá? Então tá aí o padrão, a calibração e o sistema de unidade. Bom, agora a gente vai falar de cada um desses padrões dentro do SI, né, desses sistemas dentro do SI, né, de medida. Então a gente vai falar da evolução do padrão do segundo. Mas eu não quero entrar muito nessas ideias, eu só quero dizer que a intenção é só entender que existe uma evolução e quanto mais se evolui, né, a tecnologia evolui, mais você precisa ter uma melhor precisão, né, de medida de cada instrumento. E para isso você tem uma evolução. Né? Então, por que medir o tempo? Né? Propriedades cíclicas e influência nas colheitas. Isso era no passado, né? Eles precisavam saber quando isso ia se repetir, porque se repetia, então eles precisaram de medir o tempo. A escala de tempo, né? Dinâmica, atômica, bom, os tipos que existiam, né, de instrumentos, relógio do sol, relógio da água, colheitas, né? Você já vem aqui, ó, relógio do sol você precisava de sol. Relógio de água, qualquer evaporação já dava diferença. Ampulheta, tamanho dos grãos, né? Você não conseguia controlar o tamanho de grão da areia. Então você tinha muita variação aqui, né? Por isso que hoje, né, dentro dessa evolução de tempo, ó, você vai chegar aqui num sistema que bom, a gente vai falar sobre esse sistema. Bom, início foi egípcios, né, que eles foram os primeiros que falaram que o dia estava dividido em 12 horas. Olha como os caras já tinham foi a base do nosso estudo de tempo. Depois foram os babilônicos, que entrou numa divisão sexagesimal. Isso para a gente não influencia muito.
Em 1600 foi a ideia de 24 horas, né, tendo para cada hora 60 minutos e para cada minuto 60 segundos. Depois, no calendário revolucionário francês, né, que foi nesse período, tivemos as primeiras divisões de 100, que são centésimo de segundo, milésimo de segundo e assim por diante. O dia solar médio tem 86.400 segundos, né? Unidade básica, a gente chama isso de unidade básica. E como que hoje a tecnologia evoluiu, como que a gente mede, né, o tempo? Como a gente mede esse tempo? Se a gente está falando de sistema internacional, a gente está falando de uma medida unitária de segundo. Então, para a gente obter uma medida unitária de segundo, a gente tem que ter a medida unitária de segundo é essa quantidade de períodos da radiação associada à transição entre níveis de estado do átomo césio. Né? Então, essa quantidade de variação, né, gera aí a quantidade de tempo para que isso aconteça é 1 segundo. Tá? É essa ideia que a gente precisa ter. Tá bom? Bom, a parafernália que fez utilizada para isso é esse relógio atômico de césio. E olha o tamanho das casas decimais do tempo que eles têm. É bastante, né? Precisão bem alta. E eles dizem que a incerteza, isso é uma coisa importante que a gente já vai falar dela, tá? A incerteza desse sistema de medição desse relógio atômico de césio é de 1 segundo em 30 milhões de anos. Poxa, 30 milhões de anos pode ser que o mundo já acabou e vai ser só a variação de 1 segundo. Então, para a gente é quase não, é nada, né? Então, bom, agora a gente vai falar da evolução do metro. Bom, inicialmente foi uma fração, né, do raio da Terra, né, uma fração da medida do raio da Terra, né, que definia, eles dizem que 1 milionésimo do quadrante da Terra, né, que definia o metro. Depois disso, né, foi feito blocos padrões. Eu falo dos blocos padrões porque até pouco tempo, até hoje se usa o bloco padrão dentro da indústria para calibrar instrumentos, né? Para fazer a calibração. Se lembra que eu falei lá que a calibração depende de um sistema internacional? Então foi feito um sistema, um monte de cientistas loucos se reuniram em um lugar lá, que eu sei que é na França, e convencionaram uma certa distância como 1 metro, que é o que eles estavam falando aí, que é o milionésimo do quadrante da Terra, né? E colocaram lá, pegaram um material que não dilata muito, né? Que é a platina irídio, né? Que está em forma de X, né? Como ele diz aqui, em forma de X, ó, barra graduada de platina irídio, com seção transversal em forma de X. Ela é usada na temperatura de 20 graus Celsius. Por quê? Porque se ela, né, tem variações, agora isso me ocorreu agora, pode ser que o material, qualquer variação de temperatura faz com que o material tenha uma microdilatação, né, não perceptível, né, mas se não está na temperatura ideal. Todo material, lógico, tem variação, porque os átomos têm energia, né, lá dentro do material. E eles ficam lá, né, se colidindo, né, numa entalpia. Então, se você tem o ambiente externo dando calor, né, você pode ter uma dilatação, e essa dilatação fazer microdilatações, essas microdilatações criam microfissuras, essas microfissuras criam microespaços dentro do material, alterando a medida. Né? Pode ser que aconteça isso? Não. Por quê? Porque o material ele tem a propriedade elástica dele. Por isso que eles mantêm a 20 graus Celsius, para que isso não aconteça. Né? Pode acontecer igual o relógio de césio. Em sei lá quanto tempo pode ter aí uma modificação da espessura desse material.
Mas, entretanto, porém, isso caiu, né? É usado ainda hoje nas indústrias os blocos padrões, né? Vocês vão ver. Eu vou até disponibilizar para vocês um vídeo que é o Telecurso 2001, que eu acho um material excelente, as pessoas que fizeram esse material em várias frentes do saber, né? Que fala sobre bloco padrão, né? Padrões de medidas e assim por diante, tá? Bom, mas o que a gente tem que entender é que hoje, com a tecnologia avançando, a gente precisa de medidas mais precisas, né? E o que é utilizado hoje, como eu estava falando no slide anterior lá, é esse percurso da luz dentro de um espaço mantido em vácuo, né? Durante 1 sobre esse 299 milhões e assim por diante de segundo. Então, é um pentelésimo de segundo. Então, essa hoje utilizado no sistema internacional esse padrão de medida para metro, né, para você ter um espaço de 1 metro, uma medida unitária do metro. Bom, o padrão de massa já também, né, vinha também do bloco de metal, né, de platina e irídio, tá? E evoluiu para a constante de Planck. A constante de Planck, que é definida por esse H, né, ele gera essa medida em joules vezes segundo. Joules vezes segundo é uma medida de densidade. E vocês sabem que a densidade está correlacionada com o peso e a massa, né? Então, para a gente ter lá, que a gente sabe que no sistema internacional é massa, então eles fizeram essa correlação com a constante de Planck que está aqui. Mas vocês não precisam conhecer essas coisas tão a fundo. Aqui é só uma função expositiva a nível de conhecimento, tá? Bom, as propriedades do padrão, dos padrões, né, de medida. Bom, primeiro é a acessibilidade, né? A gente precisa ter uma acessibilidade das medidas, né? Como ele dá exemplo aqui, dimensões do corpo, peso, sementes e grãos, né? A adequação, né? Adequação, escala adequada, porque se você pega, que nem a gente estava falando da potência de 10, pega um fio de cabelo para medir com régua e pega uma sala para medir com régua, você não está com uma escala adequada para fazer essas medições, né? E a consistência e confiabilidade, porque como na metrologia científica, você precisa ter uma consistência e confiabilidade para você, né, compartilhar aquela informação, comparar aquela informação e assim por diante. Então, a gente tem aí um sistema internacional, como ele diz aqui, para todos o tempo, para todas as pessoas. Bom, qual a importância dos padrões e do sistema universal de medidas, né? Aí eles dizem que o impacto no sistema de pesos e medidas e da metrologia, no sistema de comércio e na indústria, na vida social, nas comunidades. Então, esse é o impacto no sistema de pesos e medidas. Os padrões devem ser universais, absolutos, invariáveis e imutáveis, não devem pertencer a nenhum governo, não devem estar em algum lugar específico, né? Como disse já anteriormente, tem que ser universal, né? E deve ser grandezas naturais e reprodutíveis, né? Então, o sistema métrico decimal, né? França 1799, Sistema Internacional de Unidades 1960. Bom, aqui a gente mostra os países, né, que adotam o sistema internacional no mundo, tá? Então, aqui, fora o que está em preto, que eles não usam o sistema métrico, não métrico, né? E o cinza que é nenhuma das alternativas, acredito que seja nenhuma das alternativas, né? Todo o resto trabalha com o sistema internacional. E as cores estão relacionadas a quando eles iniciaram, começaram a utilizar o sistema internacional, tá? Os últimos aí a usar o sistema internacional estão aqui na parte vermelha, né? Bom, já que a gente está no sistema internacional, a gente precisa de prefixos, né? Se lembra que a correlação que a gente precisa? E uma das correlações são a potência de 10. O sistema internacional usou a correlação de potências de 10. Né? Então, a gente tem aí os prefixos das potências de 10. Então, 10 a 0 é 1. Né? 10 a menos 1
você já tem o decímetro, né? Que é casas cada vez menores. Ó. Você tem 0,1, 0,01 centímetro, milímetro, micro, nano, pico, femto, ato, zeto e otto. Quero que vocês... Aqui é legal falar que a indústria, né, as máquinas de medição do passado, né, as máquinas de análise de informação do passado, elas estavam numa escala nano, e a gente achava que essa escala nano era revolucionária, tecnologicamente dizendo, a gente estava no ápice, né, até pouco tempo atrás. Agora, existem máquinas com precisões muito mais altas, né, que saíram do nano. A gente começou com micro e a gente foi para o nano, a gente achou que muitas pesquisas foram desenvolvidas na escala nano. Só que, com a evolução da tecnologia, muitas dessas pesquisas foram criando uma sensibilidade maior, né, com escalas mais sensíveis, né, que alguns cientistas tiveram que se reportar no mundo acadêmico, porque as pesquisas que eles fizeram naquela escala davam uma verdade para eles. Quando essas escalas ficaram mais sensíveis, aquele padrão achado, aquela verdade achada já não era mais verdade. Então eles tiveram que se reportar dizendo, olha, conforme a tecnologia cresceu, vimos que aquilo não era uma verdade, né? E hoje descobrimos que tem uma outra verdade, né? Uma outra precisão, com uma outra precisão. Isso aconteceu. Bom, agora a gente vai entrar na ideia de valor verdadeiro convencional e medição. Bom, valor verdadeiro. Valor verdadeiro de uma grandeza que seria obtido através de uma medição perfeita. Olha, gravem isso, medição perfeita com instrumento perfeito. Utópico, né? Porque você não tem uma medida perfeita nem um instrumento perfeito. Mas a gente chama isso de um valor-alvo, né? É onde a gente fala, olha, a gente tem esse sistema aqui, a gente acredita que o valor verdadeiro dele seja isso, é o valor-alvo. Mas a gente descobre que vai ter variações da medida em torno daquele valor verdadeiro que a gente acredita ser, né? Agora, o valor verdadeiro convencional, né, é o valor atribuído a uma grandeza e aceito por convenção, como tendo uma certeza apropriada para uma dada finalidade. Bom, vamos colocar um exemplo, porque eu acho que teoria vocês têm que ler e às vezes vocês não conseguem pegar a ideia, então eu dou exemplos. Bom, na engenharia, um dos materiais mais utilizados é o aço, não é? Para a gente entender as propriedades do aço, uma das propriedades do aço é a resistência. É uma das propriedades mais importantes do aço, né? E que traz muitas correlações feitas em cima da resistência do aço, né? O material mais duro tem mais resistência, ele tem mais vida útil, enfim, né? A gente atribui essas ideias, né? Então, para a gente descobrir a resistência de um material, a gente faz um ensaio que a gente chama de ensaio destrutivo. Por quê? Porque a gente puxa aquele material até ele quebrar, né? Mas antes de ele quebrar, a gente sabe que o metal ele tem uma fase elástica, né? E se você carrega muito, quando a gente fala carrega, quando a gente põe muita carga puxando, né? Carrega aquele material, assim que é dito em laboratório, esse material ele sai da sua faixa elástica, que ele pode se deslocar, né, que os átomos ainda conseguem retornar. Se você solta na fase elástica, os átomos conseguem se rearranjar. Agora, quando você entra na fase plástica, os átomos não conseguem voltar para o estado natural, né? Eles começam aí a ter uma deformação, que a gente chama de deformação plástica, né? Essa deformação plástica já começa a criar o que a gente chama aí de empescoçamento. Isso é um termo utilizado em livros, tá? Dessa área do saber. Então, por quê? É exatamente isso que acontece, né? O material começa a criar um empescoçamento, ele começa a encurtar em uma certa área desse material que está puxando, né? Específico, e até que ele se rompe. Então você cria aí uma curva, né? Que você sabe onde está fazendo uma relação de tensão por tempo, você vai criando aí uma curva
onde você tem a fase elástica até tanto de carregamento por tempo, aí depois você tem uma fase plástica e depois você tem o rompimento. Então você fez uma curva. A gente fala que aí você tem o material também tem as variações, né, nele. Se você está com uma temperatura mais alta, ele fica mais elástico, né? Agora, quando você resfria muito o material, ele fica mais plástico, né? Ele se rompe mais fácil, né? É igual quando você coloca lá um aço a baixas temperaturas, até que você bate na mesa e ele rompe, quebra, né? Quase que instantaneamente. Então, depende das condições outras, né? Você tem que colocar aí a gente chama de valores de contorno, né? Você tem, bom, a grosso modo, a gente pega alguns fatores, né, X para controlar, a gente pode pegar todos, então a gente pega certa quantidade de fatores, coloca em todas as condições de temperatura, de umidade, tudo, e começa a fazer várias medidas. Quando você faz várias medidas, você vai achar, na média dessas medidas, uma curva, né, que não é a verdadeira. Não é verdadeira, mas a gente chama ela de verdadeira convencional. É onde a gente consegue comparar com todas as outras medidas que a gente possa fazer naqueles mesmos parâmetros, né, de temperatura, umidade. Então, você tem uma curva verdadeira convencional. Eu acho que agora ficou mais fácil de entender esse valor verdadeiro convencional. Tá? E medição, o que é? É o conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor de uma grandeza. Imagine que a gente está falando aí de metro. Se você vai medir uma casa, você faz um conjunto de operações, né, que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza específica, que no caso é um metro. Tá? Então, isso que é medição. Isso que caracteriza a medição. Bom, agora vamos entrar para uma outra ideia, que é mensurando. Entenda, a gente está colocando aqui com vocês várias nomenclaturas que vocês têm que entender a ideia. Tá? O que é mensurando? Mensurando nada mais é que a descrição de uma grandeza específica, então uma grandeza específica a ser medida. Pode ser uma grandeza no metro, pode ser tempo, né? E assim por diante. Deve ser definido de maneira completa, relativa à exatidão requerida, porque se lembra, fio de cabelo e o espaço da sala de aula são diferentes, então você precisa pegar uma exatidão requerida aí, de modo que, para todos os fins práticos associados com a medição, seu valor seja único. Tá? A potência de 10 que a gente correlacionou lá. Né? Bom, tipos de mensurando. O mensurando pode ser invariável ou variável. Eu vou só dar, não vou usar todo esse slide, vou só pegar um exemplo aí, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Comprimento de uma barra de metal com precisão milimétrica. Se você estiver medindo uma barra de metal com precisão milimétrica, ela não varia, ela é invariável. Mas se você coloca a mesma barra de metal com uma precisão nanométrica, ela já varia. Porque você pegou uma precisão bem maior e a temperatura, a agitação molecular dos átomos faz ter variação numa escala nanométrica, mas numa escala milimétrica não faz ter variação. Vocês entenderam aí? Aqui que está capcioso. Tá? Então, a gente tem um tipo de mensurando invariável e o variável. Em termos práticos, mensurando invariável, as variações do mensurando são inferiores à relação do sistema de medida. Então vamos lá, você está usando lá uma régua. Né? Se as variações do mensurando são inferiores à resolução de 1 milímetro, então você é invariável. Mas se as variações do mensurando são iguais ou superiores à resolução, tipo, a escala de uma régua é 1 milímetro, mas ele está variando dentro do espaço de 1 milímetro, né, superior, então, ou igual, então é variável. Tá? Bom, agora a gente vai falar de resolução. Resolução é a menor variação da grandeza que está sendo medida. Então, é a menor variação
da grandeza que está sendo medida, que causa uma variação perceptível na indicação do valor correspondente. De novo, exemplo da régua. Tá? Então, a menor variação da grandeza, aí, que no caso é milímetro, né, que está sendo medida dentro da régua. Né? Assim, aí essa é a ideia de resolução. É a menor variação da grandeza que está sendo medida que causa uma variação perceptível na indicação do valor correspondente. É a menor diferença entre as indicações do instrumento ou dispositivo de medida. Vamos lá, pensar num voltímetro. Não sei se todo mundo conhece o voltímetro. Para você medir voltagem, você tem várias escalas lá. Se você coloca numa escala menos sensível, né, você não vê variação. Conforme você vai virando, chega num ponto que ela começa a variar. Esse menor número, menor escala, né, que tem uma sensibilidade aí no instrumento, né? Então, ali que você tem lá um grau de variação, né? O mensurando aí já é variável. Então, é a menor diferença entre as indicações do instrumento dispositivo de medida, que pode ser significativa e percebida. Então, lá, você pode perceber. Então, lá que você tem a resolução. A resolução está na última casa lá que você consegue ver uma variação, né? No caso de uma régua, você consegue ver variação em milímetros, tá? A mais sensível dele é um tracinho, 1 milímetro, ok? Então vamos dar um exemplo de mensurando para vocês. Aqui eles deram ó, a temperatura média da cidade de Santo André, né? Aí ó, as condições de contorno. Às 14 horas, calculada pela média aritmética da temperatura medida no mesmo instante, então todos estão sendo medidos no mesmo instante, as condições de contorno, com termômetro de álcool. Todos têm que ser com termômetro de álcool. Protegido do sol e intempéries, então todos estão protegidos. Então, essas são as condições de contorno que eles escolheram. Tem outras várias, mas escolheram essas que podem, porque essas causam maior variação, tá? E eles fazem essa medida em 4 pontos geográficos distintos num dia determinado. Tem que ser, aí também em condição de contorno, tem que ser no mesmo dia. Se você faz uma medida num dia e outra no outro, pode dar variação, tá? Então, ó, esse foi um exemplo de mensurando. Então, ó, o objetivo de uma medição é determinar o valor do mensurando, né? Voltando lá, o que é mensurando? Uma grandeza específica a ser medida, certo? Portanto, é fundamental definir o mensurando. A gente tem que saber definir o mensurando, tá? E determinar um método de medição. Porque você lembra, se você vai medir o espaço de uma sala ou um fio de cabelo, não pode usar uma régua. Né? Cada um você tem que usar um método de medição específico. E o procedimento também de medição tem que ser adequado. Então, ó, ele dá o exemplo aí. Portanto, exemplo, determinar 4 pontos geográficos em que serão feitas as medidas. Então, percebe, quanto mais a gente dá informação, mais vocês ganham conhecimento para criar aí, poder se utilizar das grandezas aí no sistema internacional, tá? Vocês entendem? Quanto mais a gente caminha, mais informação vocês têm, mais vocês conseguem fazer essas definições por raciocínio. Outros exemplos de mensurando, eles dão aqui, né? Tensão elétrica de uma pilha, medido com um multímetro digital portátil. A altura de um muro numa extensão bem definida de 100 metros. Então você pega um espaço de 100 metros e começa a medir a altura desse muro. Né? Você vai pegar uma distância qualquer, porque aí a gente não consegue fazer uma repetibilidade, ou né, fica numa escala infinita, fica numa definição infinita. Então você tem que determinar, como a gente determinou no exemplo anterior, temperatura, o mesmo dia, né, termômetro de álcool. Então você tem que definir. Comprimento da costa brasileira com precisão do metro. Né? É lógico, você não vai pegar aí uma precisão de micrometros, né, para calcular a costa brasileira, você vai ter um valor astronômico. Espessura de uma folha de metal
a uma certa temperatura medida com um micrômetro, né? Ele já está em uma escala micro. Nesse caso, você não vai pegar aí um metro para pegar uma espessura tão fininha, né? Uma fita, uma régua para medir. Entenderam como se define mensurando aí? Importância no mensurando em engenharia, né? Mensurando em engenharia envolve, não raramente, né, conceitos imprecisos como segurança, consumo, vida útil, custo e etc. Tá? Então, a gente precisa aí. Então, você precisa fazer algumas perguntas para você entender. Ó, o equipamento é seguro? Seu consumo, sua vida útil, seu custo são adequados? Né? E a gente vai ter essa ideia, afinal, o que deve ser medido para responder a essas perguntas. Afinal, o que deve ser medido para responder a essas perguntas? Então, é isso que você tem que fazer, né, para começar a criar, dentro do Mensurando em Engenharia, né, esses conceitos. Para isso, a gente vai dar um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, a gente está trabalhando com um programa, a gente pega um exemplo do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Né? Perceba que nessa etiqueta, eles correlacionam consumo, né, de energia, que gera custo, né? No caso aqui, ele está falando de a eficiência energética, a eficiência de um ventilador, né? Aqui, ó, a eficiência energética de um ventilador. Então, aí vê o conforto que esse ventilador traz. Enfim, eles pegam várias ideias, né? E faz um estudo. Então, olha lá, para você ter uma faixa A, que eles acham de faixa ótima, né? Você tem que aí ter para o modelo, aí eles correlacionam a cada modelo que eles têm de ventiladores, né? Dessa empresa que está sendo analisada, né? Que o Programa Brasileiro de Etiquetagem está analisando do ventilador, tá? Então eles têm modelos que é o número 254, 59, 45 e assim por diante. O 254 é tido como uma faixa A, que é uma faixa ótima. Por quê? Porque a eficiência energética de ventilação e a razão entre a eficiência energética do ventilador é a razão entre a vazão média de ar, então é a razão entre o ar que ele empurra, né, para dar o conforto térmico, por potência elétrica. Então, quanto mais vento ele manda com menos energia, é melhor. Então, o melhor dele é o que conseguiu 58,1%, porque ele manda maior quantidade de ar, né, com menos consumo de energia. Ou com o mesmo consumo de energia. Tá? Se a gente pegar um consumo de energia X e ver cada ventilador, o A está mandando muito mais ar, o B menos e assim por diante. Tá? Então, vocês entendem aí o padrão para ter um mensurando? Essa ideia aí que a gente tem que ter, a gente tem que começar a entender. Bom, então um dos princípios básicos da física diz: não se pode medir uma grandeza física com precisão absoluta. Isso é quase um entendimento instantâneo, né? Qualquer medição, por mais bem feita que seja, é sempre aproximada, não é? Não existe, como a gente já falou lá em cima, não existe a medida perfeita no instrumento perfeito. O valor medido nunca representa o valor verdadeiro do mensurando, né? Por aqueles fatores que a gente falou, não existe a medição perfeita, não existe o instrumento perfeito. Então, já que a gente sabe que não existe a medida perfeita nem o instrumento perfeito, a gente tem aqui erros e incerteza de medição. Tá? Então, vamos definir o que é erro. Erro é o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do mensurando, o valor alvo. Se a gente tem um valor alvo de 50 e a gente obteve lá 45, então é 50 menos 45, a gente vai ter 5 de erro. Né? Entendido isso? E aqui ele diz que pode ser positivo ou negativo. Tá? Bom, agora vamos falar sobre incerteza. Incerteza
é dito como parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando. Define um intervalo possível para o valor da grandeza. Então, uma incerteza, se a gente tem um valor lá, imagine você lá, de uma bitola, bitola, o nome bitola é para um cilindro de um material. O cilindro de um material lá, né, que você vai comprar de aço, né, você pega lá, ele tem uma medida de 50, mas ele pode variar em 50 mais ou menos 0,01. Por quê? Ele na condição, nas condições ambiente, né, que a gente chama, ele pode ter essa variação de 0,01, né, tanto para cima quanto para baixo, mais ou menos. Né? Ele pode ser mais, então vai ser 50,001, ou ele pode ser 49,999. É isso? É isso. Bom, se não tiver, a professora fez de cabeça e eu estou raciocinando aqui na aula, mas entendam como funciona a incerteza, tá? Então já entendeu o que é, já que a gente sabe que não existe mensurando um valor verdadeiro, né? Então a gente tem erro e incerteza de medição. E a gente já definiu o que é erro e o que é incerteza. Então, aqui o Sistema Internacional, né, de Medidas, eles trazem esses textos, né, para falar sobre os conceitos que a gente acabou de ganhar. Então, ó, o objetivo da medição na abordagem de incerteza não é determinar o valor verdadeiro, tão melhor quanto possível. Né? Preferencialmente, supõe-se que a informação oriunda da medição permite apenas atribuir ao mensurando um intervalo de valores razoáveis, né? Valores de variação razoáveis, com base na suposição de que a medição tenha sido efetuada corretamente. Tá? Essa é uma ideia. Agora, o objetivo da medição é estabelecer, com base nas informações disponíveis a partir da medição, uma probabilidade, né? Porque você tem uma probabilidade de que esse valor essencialmente único se encontre dentro de um intervalo de valores da grandeza medida. Então, você tem uma probabilidade de que pode ser que não seja. Né? Você tem essa variação, a gente sabe que tem erro, a gente sabe que tem certeza. Tá? Então, esses dois textos definem as ideias anteriores. Então, a expressão do mensurando e sua incerteza é representado por essa fórmula. Então, ó, o RM, que é o resultado da medição, tá? Que você tem, ela é igual ao resultado base mais ou menos a incerteza da medição. Entenderam isso? Então, regra 1. A incerteza da medição é escrita com até 2 algarismos significativos. A gente está colocando aqui uma regra. Tá? Para o nosso sistema de medida, a gente está adotando isso. E para a gente vai ser uma regra. A incerteza da medição é escrita com até 2 algarismos significativos. Né? A gente chama de algarismos significativos aqueles algarismos após a vírgula. É sempre arredondada para cima por conservadorismo. Então, é sempre arredondado para cima por conservadorismo. Regra 2. O resultado base, né, esse resultado aqui base, é escrito com o mesmo número de casas decimais com que é escrita a incerteza da medição. Se a gente tem uma incerteza de 0,01, o resultado base ele também tem que estar na mesma casa da incerteza. Tá? Entendido isso? São regras que a gente está colocando para vocês que vocês têm que admitir no laboratório. Tá? Então, olha, eles deixam aqui em vermelho. Todo exemplo foi feito baseado na probabilidade de 68% do intervalo abrangente, do intervalo abranger o valor verdadeiro. Então, a gente está aí com 68% da probabilidade. Ou 95%, ou quaisquer outro declarado. Tá? Mas entendem 68%. Então, eles estão dando exemplo aqui. Ó.
10,2, mais ou menos 0,9. Então você vai ter um intervalo. Se a gente subtrair de 10,2, 0,9, você vai ter 9,3. E se você somar a 10,2, 0,9, você vai ter 11,1. Então é esse intervalo que você está variando, né, em torno do resultado base. Tá? Então, as variações, você tem como alvo 10,6, mas você sabe que seu material pode variar aí dentro de 9,3 para 11,1 metro. Agora a gente vai falar de algarismos significativos. Tá? Se lembra que eu acabei já de mencionar agora? Então agora a gente vai falar sobre eles. Exemplo, a gente já traz um exemplo. 12, 1,2, 0,012, 0,00012 e 0,012, 00. Esses são os exemplos de algarismo significativo. O número de algarismo significativo, como que a gente define ele? Conta-se da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo nulo. Primeiro algarismo nulo. Tá? Então a gente começa aqui na definição. Então, o resultado de medição, número da forma decimal com vários algarismos. Então, números nulos, então eles não são significativos. Então, de x a y até zw são significativos e os outros, né, após eles, não são significativos. Tá certo? Entenderam aqui o conceito? 0 à direita são algarismos significativos. 0 à esquerda não são algarismos significativos. Número de algarismos significativo não depende do número de casas decimais. Por isso você vê aqui não significativos. Depende da precisão do instrumento. Então você sabe que se o seu instrumento tem uma precisão de 0,001, o número significativo está lá na terceira casa decimal. Então, a gente tem aqui um exemplo aqui. 7,29 km é diferente de 7.290 metros, que é diferente de 729.000 centímetros. Por quê? Porque aqui você entra com diferentes casas decimais. Certo? Tá meio difícil de compreender? A gente vai dar exemplo. Fundo de escala, 8 centímetros. Certo? A gente está definindo aqui a régua com esse fundo de escala. A gente vai de 1 até 8. Então a gente tem um nome, gravem o nome. O fundo de escala, se a gente for pegar um micrômetro, tem um fundo de escala. A régua, geralmente tem um fundo de escala de 30 centímetros. Mas esse aqui está definindo como 8 centímetros. Certo? Percebam que essa escala tem menos precisão que essa, né? Porque se você percebe que aqui ele vai numa escala de 1 centímetro para 1 centímetro, mas aqui ele tem subdivisões da escala de 1 centímetro. Tá? Então vamos lá. Algarismo significativo duvidoso. A medição A, tá? Ela tem 3,6 centímetros. A medição B tem 3,65 centímetros. Por quê? Aqui você está vendo que você tem 3 centímetros e meio aqui e você tem aí como duvidoso o número 6. Tá? Você acha que aqui é 6, então esse número é um algarismo significativo duvidoso. E para essa escala, que é mais precisa, né, você já consegue aqui, as escalas. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ele está na metade aqui,
entre o 6 e o 7. Então, ele está dizendo que é 3,65. Então, o algarismo significativo duvidoso está aqui no último, para essa fundo de escala, para essa escala menos precisa, está no 6, e aqui para essa escala está com 2 casas decimais e aqui está com uma casa decimal. Tá? Então, o número de algarismos significativos depende da incerteza, resolução, experiência, etc., da leitura do instrumento. Então, depende da incerteza. Então, a nossa incerteza aqui, né, está nesse vão aqui que a gente não consegue definir. Né? E aqui também, está nesse vão que a gente não consegue definir. Tá? Continuando, que as coisas vão clarear. Então, expressão do mensurando e sua incerteza. Exemplo 1. 319,213, mais ou menos 11,4. Regra 1. A gente vai aplicar a regra 1. Mais ou menos 12. Você lembra qual que é a regra 1? Vamos voltar lá na regra 1. Regra 1. A incerteza da medição é escrita com até 2 algarismos significativos. Tá? E é sempre arredondado para cima por conservadorismo. Então vamos lá ver então, regra 1, arredondado para cima. Né? Se lembra por conservadorismo. Então a gente tem aqui essas 2 casas decimais como significativas. Então, aplicando a regra 2. Qual que é a regra 2? O resultado base é escrito com o mesmo número de casas decimais com que é escrito a incerteza da medição. Então, vamos lá. Então, se a escala de medição não tem vírgula, não tem número após a vírgula, então a regra 2 elimina esses números depois da vírgula. Entendido isso? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. 18, 42, 17, 42, 3. Mais ou menos 004. 2804337. Regra 1. Por regra, a gente arredonda para cima no número significativo. Não é 2 números significativos que a gente tem que ter? Então a gente arredondou para o último número significativo. O último número significativo a gente arredonda para cima. Não é? Tá. Já que a gente está arredondando esse número para 0,43, então a gente tem 3 números após da vírgula, né, como número significativo. Então o que a gente faz com a regra 2? Então a gente vai ter um número 184222, né? A gente arredonda para cima, mais ou menos 0,043. Mas aí aqui a gente está levando uma propagação de erro. E a gente vai falar sobre isso. Vou antecipar. Todos os cálculos têm que ser feitos, as somas, todos os números com todas as casas decimais. Só no final que você vai aplicar essas regras. Né? A gente vai falar sobre isso. Bom, ó, arredondamento de números. Regra prática. Número apropriado de algarismos significativos. 40,499. A gente arredonda para 40. 7,650. A gente coloca para 7,6. 0,4340. Coloca para 0,43. 3,6096 para 3,6. 15.550. A gente coloca para 16 vezes 10 a segunda. Então, arredondamentos para 2 algarismos significativos. Né? A gente está colocando aqui 2 algarismos significativos, 2 algarismos significativos, né? 7,6. 2 algarismos significativos, 2 algarismos significativos, lembra? O zero depois. 2 algarismos significativos, aqui 15, então por conservadorismo a gente joga isso para 16, né? 2 algarismos significativos, isso fica aqui, fica 13. Entenderam a ideia de arredondamento para 2 algarismos significativos? Regra prática, utilizar algarismos
disponíveis até o final dos cálculos. Isso que eu tinha falado para vocês, ó. Até o final do cálculo. E então efetuar o arredondamento de acordo com a incerteza do resultado, somente no final. Porque senão você propaga muito erro. Você vai arredondando, 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 chega no final você tem muitos arredondamentos e você perde muito da informação. Regra de arredondamento dos resultados. Nos exemplos abaixo, arredondamento para dois algarismos significativos. Então vamos lá. O algarismo significativo 1, 2, 3 e 4 são arredondados para baixo, isto é, algarismos precedentes é mantido inalterado. Então ele dá como exemplo. Então agora a gente está falando de regra de arredondamento dos resultados. Resultados, tá? Então, exemplo, 3,14 e 2,73. São arredondados para 3,1, por quê? 4 está abaixo, né, de 5, então se arredonda para baixo. E 2,7, o 3 está abaixo de 5, então você arredonda isso para 2,7. Certo? Respectivamente. Os algarismos 6, 7, 8 e 9, que são acima de 5, são arredondados para cima, isto é, o algarismo precedente é aumentado de 1. Então, se você tem 3,16, o último é acima de 5, então, e 2,78, o 8 está acima de 5, então são arredondados para 3,2 e 2,8, respectivamente. Para o algarismo 5, pode ser utilizada a seguinte regra. No 5, ele tem mais aí, é mais capcioso. 5 é arredondado para baixo sempre que o algarismo precedente for par. E é arredondado para cima sempre que o algarismo precedente for ímpar. Então, você tem que entender aí quando é par e quando é ímpar. Justificativa para isso, para a gente estar fazendo ter essa ideia. Em metade dos casos, será feito o arredondamento para cima e na metade outra e na outra metade para baixo, havendo aí uma compensação. Entendido isso? Você está lá fazendo várias contas, né? Então, no resultado, se você coloca o par para baixo e o arredondamento é arredondado para cima, o ímpar, você tem uma compensação. Então, ó, como exemplo, 4,65 e 4,75. Esse é par, então 4,6. Esse é ímpar, então 4,8. Tá? É a convenção que a gente está utilizando. Então, se a gente pega aqui os números significativos, tá? E os não significativos, que são o A, B, C, D, devem ser eliminados e o algarismo X deve ser arredondado. Então as coisas clarearam aqui, certo? Estão vendo que cada vez a gente ganha mais informação e com isso vocês vão criando mais padrões para as medidas, certo? Então, ó, se o X é o último número significativo e a sequência depois é 0000 a 4999, então a gente elimina o algarismo excedentes e arredonda para baixo, né, porque ele é par, o último é par. Desculpa, aqui não entra essa ideia. A gente elimina os algarismos excedentes, né, porque aqui está os dois últimos significativos, né, então a gente elimina os não significativos e arredonda para baixo. Se a gente tem 5 aqui, a 9999, elimina o algarismo excedentes e adiciona 1 a x. Arredonda para cima. Então aqui a gente está usando as regras. Para x igual a 5,0000, o algarismo x após o arredondamento deve ser par. Então ele dá exemplos. Ó.
7,6483 para 3 algarismos significativos, tá? Ó, 3 algarismos significativos, 7,64, né? Então a gente arredonda para cima, fica 7,65. E nesse caso aqui, a gente tem que é a mesma ideia, só que o número muda, né? 7,65. 3 para 3 algarismos significativos, 7,65 também. A gente está usando todas as regras. Nesse caso aqui, o último não é... Aqui é menor do que 5, esse é 5, esse para 2 algarismos significativos, esse é acima de 5, né? E aqui para 2 algarismos... desculpa, aqui para 2 algarismos significativos, o outro é 4, né? Abaixo, e aqui para 2 algarismos significativos, esse é 5. Né? Então a gente aplica todas as regras anteriores que a gente entendeu. Bom, a incerteza de medição é um valor quantitativo que reflete a falta de conhecimento exato do valor do mensurando. Se lembra que mensurando, qual que é a ideia do mensurando lá, do valor-alvo? Depende do instrumento de medição, depende do processo de medição, e depende da grandeza a ser medida. Exemplo, a medida da largura do objeto O1 e O2. Perceba que o O1, né, se você for medir aqui, qualquer ponto dele, você vai ter um valor igual. Mas já para O2, você tem vales aqui, né? Esses lados do quadrado, eles têm vales, né? Então pode ser que você caia uma medida aqui nesse vão, ou aqui nesse vão, e assim por diante. Então, ó, apresentação da medição mais incerteza. Régua com menor medição igual a 0,5 centímetros. Não é? Se aqui você tem um vão de 1 centímetro, então você tem aí uma subdivisão aí que chega em torno a 0,5 centímetros. Então, medição 1. A gente tem aí 3,6 mais ou menos 0,3 centímetros. A incerteza é metade da menor divisão, que é igual a 0,25. Certo? A incerteza é metade da menor divisão, que é 0,25. Foi arredondado para U igual a 0,3. Tá? 5 no final, te coloca aí 3. Entendido? Medição 2. 3, aqui a nossa escala já é mais precisa, né? Então a gente tem aí 3,65. Então a nossa incerteza aí está entre 1/5, né? É porque a gente tem 5 divisões aí dentro, né, de 1 centímetro. Então é 0,05 centímetro. Tá? Então a incerteza é a metade do menor divisão. Então U é igual a 0,05 centímetro. Incerteza pode ser considerada, por exemplo, com metade da menor divisão da escala. Então aí já aliviou para vocês, né? Aqui é só um entendimento, né, cru. Eu estou só expondo o que a gente está convencionando, tá? Para vocês tomarem como verdade e aplicar nos laboratórios daqui por diante. A apresentação dos resultados, algumas regras práticas. O número de algarismos do mensurando é definido pela incerteza. Se lembra? Esta deve possuir no máximo dois algarismos, né? Dois algarismos significativos. A incerteza preferencialmente deve ser dada com 2 algarismos quando o primeiro algarismo na incerteza for 1 ou 2. A incerteza pode ser dada com 1 ou 2 algarismos
quando o primeiro algarismo da incerteza for 3, ou maior. A incerteza pode ser arredondada para um algarismo para ficar compatível com a precisão da medida. O arredondamento da incerteza é sempre para cima. Então, 0,333, U é igual a 0,34 ou U é igual a 0,4. Certo? O número de dígitos depois da vírgula na incerteza tem que ser o mesmo que no mensurando. Né? Se lembra que a gente já mostrou lá em cima. Isso. A notação científica pode ser considerada para melhor legibilidade. Né? Usar a mesma potência de 10 tanto para o valor da grandeza como para a sua incerteza. A gente já viu isso lá em cima também. Guia para a expressão da incerteza de medição. 3.4.8. Embora este guia proporcione uma metodologia para avaliar incertezas, ele não pode substituir o raciocínio crítico, a honestidade intelectual e a habilidade profissional. Porque às vezes a gente sabe que a gente tem regras lá para pegar o último número significativo, mas a gente sabe que a gente precisa de números além daquilo, porque senão vai comprometer o resultado. Então a gente tem aí um raciocínio crítico, uma honestidade intelectual para estar avaliando. A avaliação de incerteza não é uma tarefa de rotina, nem uma tarefa puramente matemática. Ela depende do conhecimento detalhado da natureza do mensurando e da medição. Então, você tem que conhecer o que você está medindo, né? Se você tem um know-how por aquilo, você sabe que nem sempre essas regras podem ser aplicadas. A qualidade e utilidade da incerteza indicada para o resultado de uma medição dependem, portanto, em última análise, da compreensão, análise crítica e integridade daqueles que contribuem para o estabelecimento de seu valor. Então, a gente criou aqui uma convenção, mas a gente aqui, né, como guia, sabe que depende do nosso conhecimento do que está sendo medido, do nosso raciocínio crítico, da nossa honestidade intelectual para estar trabalhando com isso. E com isso a gente pode não estar dentro dessa convenção que a gente colocou. Gente, então é isso. Leiam o material, tentam fazer uma análise crítica e, tendo dúvidas, venha conversar com o professor. Ok? Então, a gente finaliza aqui a aula 1. Espero que vocês tenham compreendido a teoria, né? Ela agora está sendo posta para vocês. Depois que vocês começarem a praticar algumas vezes essas ideias, isso vai ficar natural para vocês, tá? Porque a gente só criou convenções e deu nome aos bois. Ok? Então, uma boa noite para vocês, ou um bom dia para aqueles que são do diurno, uma boa noite para aqueles que são do noturno, e até a próxima aula.